Nessa aula, a gente vai ver como fazer o cadastramento de uma empresa no sistema da ProSys. Tá? Então, essa etapa do cadastramento parece ser uma coisa trivial, no entanto, você tem que ter atenção, né, porque todo o funcionamento do sistema ele está diretamente ligado às configurações que você faz no ato do cadastramento da empresa. Então, se alguma informação for cadastrada de forma incorreta, isso pode refletir num cálculo de um imposto, de um encargo, uma informação incorreta em que o sistema vai gerar em virtude aí desse cadastramento incorreto, tá? Dessa informação imputada de forma incorreta. Então é algo que você volta a falar, né? Que parece ser trivial, mas que você tem que ter uma atenção especial, ok? Então, a gente já viu aqui a interface do sistema de escrita fiscal da ProSys, né? Então, para fazer o cadastramento de uma empresa, a gente vai ou na opção Cadastros em Empresa ou diretamente no atalhozinho aqui, Empresa. Quando você clica nele, quando você clica no botão, ele aparece todas as empresas aqui que você tem cadastradas no sistema, tá? E aqui você tem, nas opções aqui em cima, você tem a opção de incluir, alterar, excluir, gravar o registro, cancelar e fechar a janela, tá? Então, para fazer o cadastramento de uma nova empresa, naturalmente a gente vai clicar aqui no botão incluir ou a tecla de atalho F2. Bem, agora deixa eu maximizar aqui a janela para ficar mais fácil de você enxergar. Então, a título informativo, o cadastro que você vai fazer aqui no sistema, no módulo, utilizando o módulo escrita fiscal, ele vai ser integrado aos outros módulos. Então, se eu cadastrar a empresa aqui, gravar, fechar aqui o módulo de escrita fiscal e abrir o folha de pagamento, a empresa ela já vai estar cadastrada, vai estar aparecendo lá no módulo folha de pagamento também, tá? Então, esse cadastro aqui ele fica integrado aos outros módulos do sistema e essa opção de cadastro você tem em todos os módulos. Então, se eu fechar aqui e abrir o módulo de contabilidade, eu vou ter essa opção de cadastro exatamente igual, tá? E aí a empresa ela fica integrada aí em todos os módulos. Então, você abrindo a tela aqui para cadastrar uma nova empresa, ela tem diversas abas aqui, a gente vai entrar uma por uma. A primeira aba aqui são os dados da empresa, então você vai inserir o CNPJ aqui. Aqui você pode clicar aqui e fazer a captura direto da base de dados da Receita Federal, o que facilita aí o preenchimento de alguns campos que ele puxa automaticamente. Você clica aqui, informa o CNPJ, ele já traz alguns dados aqui que ficam lá naquela consulta cadastral da Receita Federal. Então aqui a gente vai preencher o CNPJ, razão social, nome e fantasia da empresa, se tiver, né, o CEP, aqui vai aparecer o logrador, aqui se é rua, avenida, o endereço com o número, complemento, bairro, UF, município, país, o telefone de contato com o DDD, o e-mail, né, da empresa, caso tenha, página da internet, caso tenha. Aqui tem até a opção de abrir página, aqui você também tem a possibilidade aqui de adicionar o logotipo da empresa. Aqui a gente tem a inscrição estadual, você coloca o número aqui se a empresa possui inscrição estadual, caso contrário você coloca como isento. Número de CCM, esse CCM, se eu não me engano, é Cadastro de Contribuintes Mobiliários, que no caso são pessoas físicas aí que atuam de forma autônoma, sem relação de emprego e precisa desse cadastro. Aqui a gente tem a informação do capital social da empresa, né? Então quando você tem acesso ao contrato social da empresa, você vai ter essa informação. O local de registro, foi junta comercial, cartório, prefeitura, enfim, você vai preencher aqui o órgão correto, a data que foi registrada, aí o contrato social e o número do registro. Aqui a data de início da atividade, data de protocolo de encerramento, número especial, número de registro especial, tipo de estabelecimento, se ele é único, principal, filial e outros, registro de exportação, caso a empresa atue nesse segmento de exportação. E aqui as datas, e aqui se caso seja um produtor rural, as datas aqui de inscrição na esfera municipal, estadual e Receita Federal. Lembrando que produtor rural não é o nosso público-alvo aqui.
Então essa primeira parte aqui é bem tranquila, com os dados básicos aí da empresa, né, dados que você vai ter na mão na hora de fazer o cadastramento. E agora a gente vai pular aqui para a próxima aba, informações complementares. Então aqui a gente já começa a entrar na parte mais técnica. Aqui a gente tem que selecionar aqui o regime tributário da empresa, se ela está no lucro real, presumido, arbitrado, imune do imposto de renda, isento, MEI, microempreendedor individual, Simples Nacional ME e o Simples Nacional EPP. Lembrando que o Simples Nacional ME são para empresas que faturam até 360 mil por ano, né? E a empresa de pequeno porte é a partir de 360 mil até 4 milhões e 800, tá? Então aqui você escolhe o regime tributário. Depois de realizar aqui a configuração do regime tributário, você vem aqui nessa opção de relacionamento. Uma atenção especial aqui para essa opção. É interessante você fazer a configuração de perfis de clientes. Por exemplo, vamos supor que é uma empresa, estou cadastrando aqui uma empresa no Simples Nacional, uma microempresa, e estou fazendo a configuração do plano de contas. Então aqui nesse relacionamento eu vou marcar como geral, que aí a próxima empresa que eu cadastrar com a configuração semelhante, ela já vai usar essa configuração dessa primeira empresa que eu estou cadastrando, tá? Então, por exemplo, eu marquei aqui como geral e aqui eu configurei o plano de contas número 12. Né? Então, eu vou fazer toda a configuração dessa empresa e ela está com essa informação de relacionamento. As próximas que eu for cadastrar tiver essa mesma configuração e eu marcar o relacionamento geral, ela já vai fazer o uso dessas configurações que foram previamente cadastradas, tá? Então é importante você, sempre que for cadastrar a sua empresa aqui, você marcar como relacionamento geral, salvo raríssimas exceções. Então, dando continuidade, aqui você vai marcar a natureza jurídica da empresa, se ela é um órgão público, é uma empresa limitada, EIRELI, enfim, se é um empresário individual. Aqui você vai marcar o contador, né? Você clica aqui nos 3 pontinhos e vai ter a relação dos contadores aqui. Naturalmente você vai, se não tiver nada cadastrado, você clica na opção de incluir e aqui você tem as opções de alterar e excluir o campo, ok? A atividade principal da empresa, o KENAI principal, né? Você abre aqui, você tem aqui todas as opções de KENAI. Aqui você pode buscar todos. Pode fazer filtros, aplicar filtros aqui, por exemplo, KENAI, fazer a busca igual, menores, maiores, colocar filtro de buscas aqui, fazer buscar por descrição, enfim, aí você tem as opções aqui para fazer determinados filtros. E aqui sobre o KENAI, né, você clica sobre o KENAI aqui, vai aqui na opção de formulário, ele traz aqui algumas informações complementares. E aqui você tem a opção de adicionar KENAIs secundários, caso a empresa tenha atividades secundárias cadastradas, ok? Então você clica aqui, se a empresa tiver o KENAI secundário, você clica aqui no maisinho e vai adicionando os KENAIs secundários e clica aqui para gravar o registro e assim você vai gravando quantas atividades secundárias a empresa tiver. A gente tem as opções aqui de organização da empresa, isso normalmente é aplicado para empresas grandes, né, que você pode organizar aqui por local de trabalho, departamento, setor e seção. Para pequenas empresas, normalmente eu deixo isso aqui desmarcado, tá? Então, com isso a gente conclui aqui essa parte de informações complementares. Espero que esteja tranquilo para você até aqui. Agora a gente vai pular para a aba de escrita fiscal. Na aba de escrita fiscal, a gente tem aqui a qualificação da empresa, se ela é PJ em geral, se ela é PJ componente do sistema financeiro, sociedade seguradora, capitalização ou previdência privada, corretora de seguros, imune, isenta. Normalmente também para o nosso público-alvo, né, que são pequenas e médias empresas, a gente vai usar o PJ em geral. O imposto de renda e contribuição social, você vai informar aqui. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, você vai botar que não calcula, né, uma vez que esse imposto ele é calculado dentro do Simples Nacional. Né, agora, se for lucro presumido ou real, você vai fazer a configuração por aqui. Por exemplo, se é lucro real ou lucro presumido com recolhimento trimestral desses impostos.
né, se é o trimestral, apuração trimestral com recolhimento mensal, apuração trimestral com recolhimento trimestral, anual com recolhimento mensal, anual com recolhimento trimestral, anual com recolhimento anual. Né, isso se aplica a empresas do lucro presumido e real de acordo com o regime tributário escolhido e essas configurações para pagamento do imposto de renda e da contribuição social, ok? Volto a falar que empresa optante pelo Simples Nacional você vai marcar como não calcula. Então, o regime de apuração do ICMS é a mesma coisa. Se ela for optante pelo Simples Nacional, você vai deixar em branco. Né? Caso contrário, se for lucro presumido ou real, que apura individualmente aí o ICMS, você vai marcar a opção aqui de RPA mensal. Regime periódico de apuração mensal. O CPR aqui é o código do prazo de recolhimento, né, aplicado ao ICMS. E aqui você tem os códigos de acordo com o perfil da empresa, né? Então, para empresas que recolhem o ICMS fora do Simples Nacional, você tem que fazer essa configuraçãozinha aqui, tá? RPA e o código, esse CPR, né? Você tem que ver aqui, ver a tabelinha de atribuição aí do segmento com esses códigos aqui, tá? E o PIS e COFINS é aquela sistemática que a gente viu. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, você coloca não calcula. Se ele é não cumulativo, se ele é não cumulativo e cumulativo, tem empresas que têm as duas situações, ou se é cumulativo. Então, imagino que você já esteja familiarizado com isso, que eu falei a respeito disso na aula de PIS e COFINS monofásico. Então, essas configurações aqui, imposto de renda, limite adicional, você tem a opção aqui de fazer a configuração conforme o regime, conforme o recolhimento no final do regime, tá? Empresa optante pelo Simples Nacional, você vai deixar sempre essa opção 0 aqui também marcada. Apuração do IPI não calcula, né, que IPI ele é aplicado à indústria e empresas que fazem exportação e importação. Aqui a gente tem o tipo de substituição para os casos de substituição tributária, né, a gente aqui marca se a empresa ele é substituído ou o substituto. Lembrando que o substituto é a empresa que é responsável por fazer o recolhimento, né, e o substituído foi o que foi desobrigado de fazer o recolhimento em virtude de outro ente da cadeia produtiva fazer por ele, ok? Aqui a gente marca se a empresa ela é contribuinte da CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Então, essa contribuição previdenciária sobre receita bruta, ela é chamada de desoneração de folha de pagamento. Não sei se você já ouviu essa nomenclatura, mas ela prevê, como o próprio nome sugere, né, a contribuição do INSS patronal calculado em cima da receita bruta e não da folha de pagamento. Tá? Não são todas as empresas que são elegíveis a esse benefício, né? São só as constantes na Lei 12.546 de 2011, nos artigos 7º e 8º. E aqui você marcando a CPRB, você faz o cadastramento aqui do código da receita, né? O código de receita do DARF. Tá? Aqui você marca se a empresa é uma empresa SCP, que é Sociedade por Conta de Participação, se usa o ECF, que é o emissor de cupom fiscal, e se comercializa veículos usados. Né? Eu estou mostrando essas opções aqui que são opções mais atípicas aí, levando em consideração o nosso público-alvo. Tá? Aqui você vai marcar se a empresa é uma prestadora de serviço, né? Se é operadora de plano de saúde, se faz apura retenções de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social mensalmente, não considera valor de pedágio na base do imposto, corrige IBGE da cidade durante a importação da NFE, definir KENAI primária nas CTRs que forem importadas, não gera contas a pagar dos impostos, empresas simples de crédito. Então são situações aqui excepcionais, você não precisa marcar, né? Exceto aqui a questão se for prestador de serviço. Aqui você pode definir um grupo de produtos de acordo com o cadastro de produtos das empresas que você já tenha no sistema, tá? Mas também pode ficar aqui em branco e você fazer a composição do cadastro de produto do teu cliente através da importação dos documentos fiscais que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Mesma coisa aqui, grupo de empresas, você pode criar grupos de empresas aqui no sistema. Os recebimentos aqui você pode marcar se é à vista, prazo, tudo à vista.
Normalmente aqui a gente separa a vista do aprazo, mesma coisa o tipo de pagamento. E aqui na escrita fiscal, ainda nessa parte de escrita fiscal, a gente vai pular aqui para essa aba aqui embaixo de integração com a contabilidade. Então, na opção aqui de integração com a contabilidade, tem as opções aqui de não faz integração, manual, /offline e automático, online. Normalmente, a gente marca essa opção de fazer essa integração de forma automática, ok? E aí, quando você marca essa opção, o sistema ele dá essa mensagem aqui. Caso essa empresa tenha movimentação e utilize a nossa contabilidade, é necessário calcular a integração dos lançamentos não integrados. Para isso, siga os passos. Configurar a integração no CFO, no código de serviço e no fornecedor/cliente. Configurar também a integração dos impostos, localizado no menu Impostos, Configurações, Integração CTB. Menu Integração, Contabilidade, Ajuste, Integração. Nessa tela será feito o ajuste da integração dos lançamentos já existentes e não integrados, ok? Então a gente vai ver essas configurações, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Dando continuidade aqui, opção de SPED, a gente vai marcar aqui o perfil da empresa, caso a empresa esteja obrigado ao SPED, né, que são as empresas lucro real, lucro presumido e algumas do Simples Nacional, e aí você vai escolher o perfil aqui do SPED, tá? Então fique tranquilo que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, o SPED, no módulo específico sobre esse assunto. Então a gente vai ver toda essa sistemática aqui dos perfis existentes e tudo mais. E ainda se a empresa for obrigada ao SPED, a gente tem que fazer a configuração aqui da FD Contribuição PIS e COFINS, indicador da natureza da pessoa jurídica em geral, sociedade cooperativa, entidade sujeita ao PIS e COFINS exclusivamente com base na folha de salário. Então são situações aqui, né, caso seja uma empresa obrigada ao SPED, dentro dessas características aqui você vai selecionar a que se enquadra aí com o cliente que está sendo cadastrado. Atividade, você vai marcar aqui se é industrial ou equiparado, prestador de serviço, atividade de comércio, pessoas jurídicas referidas nessa base legal, atividade imobiliária e outros. Regime de escrituração, seu regime de caixa, com escrituração consolidada, regime de competência e escrituração consolidada e o regime de competência e escrituração detalhada. E aqui, por fim, reduzir ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Foi uma decisão que o STF tomou em final de maio de 2021, né, e essa decisão ela está alcançando o período a partir de março de 2017. Tá? Então, se fosse o caso aqui, você iria marcar março de 2017 para fazer essa configuração aqui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a gente tem um Sintegra aqui com uma situação específica aqui de Mato Grosso do Sul, imposto de renda e contribuição social para atividade imobiliária, que também não é o nosso caso, e a portaria CAT 52, que é uma situação também atípica aí, que é para empresas que usam o emissor de cupom fiscal, que também não se aplica aqui ao nosso caso. Hoje a maioria das empresas aí já estão obrigadas, né, já nascem fazendo a transmissão da nota fiscal eletrônica e nota fiscal do consumidor eletrônica. Então, pulando para a próxima aba aqui, a gente vai vir para o E-Social. Então, o E-Social, se a empresa ela faz algum tipo de retenção ou ela sofre retenção, ela tem que marcar aqui a etapa do REINF que ela se encontra, né? Se ainda não está definido, se é uma empresa do lucro real, né, que é faturamento anual superior a 78 milhões, se é uma empresa do lucro presumido, que está no grupo 2, se ela está no Simples Nacional, que ela está no grupo 3, ou no grupo 4, que são os entes públicos. Tá? Então você vai fazer a configuração de acordo com a etapa em que ela se encontra. E aí você marca o contato aqui se é o responsável pela empresa ou o responsável pelo escritório, o contador. Tá? Então no E-Social você também clica aqui para marcar E-Social e marcar a etapa em que a empresa se encontra. É a mesma coisa. Se a empresa optante pelo lucro real, que está no grupo 1, lucro presumido, grupo 2, Simples Nacional, MEI, pessoa física, empregador doméstico, que é o grupo 3, órgão público
o grupo 4, e empresas que não geram o e-social. E por fim aqui você vai fazer a configuração do certificado digital da empresa, tá? Aqui você clica em abrir configurações para você poder fazer a importação aí do arquivo, inserir a senha e fazer as configurações do certificado. Partindo para a próxima aba aqui, que é a contabilidade. Aqui você vai fazer a escolha do seu plano de contas. O plano de contas a gente vai ver aí no módulo de contabilidade, tá? Vai ver com maiores detalhes. Então aqui você faz a escolha aqui do plano de contas. E aqui é uma configuração que você tem que fazer caso a empresa também seja obrigada aí ao SPED, né, SCD, SF. Você tem que configurar aqui as contas referenciadas, que é a referência do seu plano de conta com as contas dessas obrigações, tá? Então você tem que fazer as configurações aqui. Aqui você vai escolher o tipo de empresa, se é PJ em geral, instituição financeira, seguradoras, imunes e tudo mais. E aqui você vai fazer a configuração do cadastro de fornecedores e clientes, se é uma conta individual ou se é uma conta geral. Aqui normalmente eu sugiro criar uma conta geral, tá? Aqui você cria uma conta geral e aí você faz a escolha da conta que vai armazenar aí o lançamento de fornecedores e também essa mesma sistemática para a conta cliente, tá? Conta geral. Por que isso? Porque a conta geral, você vai configurar a conta, né, e todos os lançamentos aqui de clientes e fornecedores, eles vão para essa conta. Se você criar uma conta individual, cada transação que ocorrer com fornecedores e clientes, vai ser gerada automaticamente uma conta para cada fornecedor e uma conta para cada cliente. Isso aí pode tumultuar aí o seu plano de contas, né? Então o melhor a se fazer aqui é criar uma conta geral, né? Mas no balancete de verificação, que também é um relatório que a gente vai ver no módulo de contabilidade, a gente tem acesso lá à especificação de cada fornecedor dentro da contabilização nessa conta geral, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Aqui embaixo a gente vai configurar, se a empresa apurar o imposto pelo lucro real, a gente vai informar aqui se é lucro real bruto, balancete de suspensão, e marcar aqui caso a gente queira que faça o cálculo dos impostos no encerramento do exercício. Tá? E os lançamentos aqui, a gente pode marcar aqui por empresa, na matriz, rateio com centro de custo, contas com dígito verificador, utilizar fluxo de caixa detalhado. Isso aqui normalmente são configurações para grandes empresas que têm uma contabilidade um pouco mais complexa. Seguindo aqui, módulo folha de pagamento. O módulo folha de pagamento a gente vai se aprofundar aqui na parte de departamento pessoal, né? Aqui a gente vai falar bem rapidamente. Então, no geral aqui a gente vai cadastrar o sindicato, caso a empresa ela tenha algum sindicato específico, né? A atividade da empresa e se ela é sindicalizada, data da declaração do primeiro CAGED. O CAGED é o antigo cadastro geral de empregados e desempregados, era uma obrigação que as empresas tinham que entregar mensalmente, caso ocorresse movimentação de pessoal, né, como por exemplo demissão, admissão, mas que foi substituída pelo e-social. Aqui a gente tem a opção de marcar para não descontar contribuições sindicais, DSR sobre horas in itinerary, que era isso aqui também não se usa mais, que é a possibilidade de fazer o cálculo quando o funcionário, no tempo que o funcionário levava entre sua residência e o local de trabalho. E aqui, cartão de ponto RAIS, somente empresas sem vínculo RAIS, estabelecimento não adotou o sistema de controle de ponto, estabelecimento adotou o sistema manual, mecânico, que você vai fazer a configuração de acordo com a realidade da empresa. Aqui, seguindo aqui, a gente tem o FAP e o RAT. O RAT, risco ambiental do trabalho. Você vai marcar isso aqui de acordo com a empresa, com o tipo de atividade. É uma situação que a gente vai falar um pouco melhor na parte de departamento pessoal. E o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Então, quanto maior o risco da empresa, maior esse fator aqui. Eles têm alguns fatores já pré-determinados, né? E ele vai do mínimo ao máximo de acordo com o risco
na atividade que é exercida pela empresa. Tá? Então aqui, caso tenha algum processo, tanto do RAT quanto do FAP, caso a empresa tenha algum processo em andamento quanto o governo para redução dessas alíquotas, tem que ser preenchido aqui nesse campo, né, que ele vai fazer o referido a ajuste. Ok? Então, seguindo aqui, pagamento de salários. Aqui você já configura como a empresa paga salário para os funcionários, se é mensal, semanal, quinzenal ou outros. Dia de pagamento, o dia de pagamento do prolabore do sócio, dia de pagamento de autônomo, o dia aqui para fazer a marcação do cartão de ponto, normalmente é do início ao fim, e o mês que serviu como database para fazer esse processo aqui de marcação do ponto. Aqui a gente marca as quantidades de dias no mês para cálculo do funcionário mensalista. Aí você pode começar aqui com 30, enfim, aí depois isso é configurável lá na parte de departamento pessoal, tá? Então não se preocupe, você pode até no primeiro momento deixar isso aqui em branco, e quando você for cadastrar o funcionário, né, caso a empresa ela venha a contratar funcionário ou já tenha um funcionário, a gente faz essa configuração no módulo de departamento pessoal. Aqui eu estou passando só para dar um cenário geral e apresentar as opções e para que servem. O banco aqui para fazer o depósito e pagamento do salário, você vai selecionar aqui a instituição financeira. E aqui algumas parametrizações para a parte de departamento pessoal também. Primeira parcela do 13º proporcional, paga em novembro, como utilizar. Então a gente insere aqui os parâmetros. Utilizar opções dos parâmetros, contar até mês selecionado, contar até dezembro, contar até outubro. Então você vai fazer esses cálculos aqui à medida que eles forem ocorrendo lá na folha de pagamento. Reflexos sobre o 13º salário, você também faz a configuração aqui. Segunda parcela do 13º salário, paga em dezembro, como utilizar, reflexos. Você faz aqui, utilizar a opção do parâmetros, calcular média contando até o mês 12, calcular média contando até mês 11. Então, à medida que você for fazendo o salário mensal dos funcionários e configurar aqui, usando uma dessas configurações, ele vai obedecer a essa parametrização. O cálculo do INSS de férias para achar a alíquota. Então você pode marcar aqui, fazer a parametrização usando essas opções, usa a configuração das opções cálculo férias, fazer simulação do mês, pegar somente a base das férias, pegar somente a base das férias, somar os meses. Então nas faltas aqui você pode descontar da DSR, que é o descanso semanal remunerado, descontar feriado da semana seguinte, da semana atual, não descontar. Então, lembrando que essas configurações aqui ela tem que estar amparada na CLT, né, que são as consolidações da Lei do Trabalho, e também do acordo coletivo, caso o segmento de atuação da empresa tenha. Tá? Então, assim, eu quero que você, nesse primeiro momento, você fique despreocupado, caso você não esteja entendendo aqui uma informação ou outra. O importante é que nessa aula você entenda aí de 60% a 80% das informações que eu estou apresentando aqui, né? Isso já é um patamar excelente, até porque a gente ainda vai aprofundar, né, nos módulos de departamento pessoal e de contabilidade, informações que são pertinentes a esses módulos. Então, se você não entendeu aqui nesse primeiro momento, fique tranquilo que quando a gente chegar nesses outros módulos vai ficar mais claro determinadas informações que estão sendo solicitadas aqui que de repente você não sabe nesse primeiro momento, ok? Então, dando continuidade, a gente vem aqui para a aba INSS/PIS. Aqui você vai preencher um código de recebimento do GPS, né, para o recolhimento patronal do INSS, caso a empresa não seja optante pelo Simples Nacional. Se ela for optante pelo Simples, o recolhimento do INSS patronal é feito dentro do próprio Simples Nacional, já está dentro do DAS. Tá? Aqui é para a empresa no lucro real e presumido. Então a gente tem aqui os códigos aqui de segurado facultativo, segurado especial. Normalmente a gente usa o 2100, que é empresas em geral, CNPJ/MF. A agência da Caixa Econômica e a agência do funcionário, né, a agência onde o funcionário tem o PIS. E aqui, deixa eu preencher aqui, senão ele não abre outra janelinha. E aqui o KENAI
do CFIP/GRRF. O GRRF é Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, tá? E aqui você faz a escolha do QNAE que se faz necessário esse preenchimento. E por fim aqui essas informações complementares. GPS, local de trabalho totaliza individualmente, para o caso aqui de obras, agência de empregos e cooperativas, recolhe PIS sobre folha, somar PIS do 13º na folha normal, mesmo que menor que 10, prorrogação da contribuição previdenciária patronal, são situações aqui especiais, tá? Então, pulando para a próxima aba aqui, a gente tem o FPAS/lotação. O FPAS é o Fundo de Previdência e Assistência Social, né, no qual é descontado dentro da GFIP um percentual de acordo com a atividade da empresa, que é destinada a terceiros, entre outras situações. Então, por exemplo, o FPAS 515, a gente tem aqui alguns percentuais direcionados para salário e educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, que é o percentual relativo a terceiros. Então, de acordo com a atividade da empresa, né, esse percentual ele vai variando. O código 515 aqui é para atividade de comércio varejista, comércio atacadista, agente autônomo do comércio, produtor rural, entre outras situações. Volto a falar que a gente vai falar sobre isso com maior profundidade na aula no módulo de departamento pessoal. FGTS. FGTS, você selecionando essa opção, você tem que preencher aqui a conta de FGTS da empresa, a categoria. Né? A gente tem as categorias aqui, entidade filantrópica, clube de futebol, pessoa física urbana, pessoa física rural, pessoa jurídica rural. Enfim, aí você vai fazer a configuração aqui mais adequada, banco para débito, opção simples para geração do CFIP, que era uma situação que era válida antes de 2007. Imposto de renda, retido na fonte. Aqui você consegue configurar aqui a visualização na apuração dos impostos. Né? Você pode marcar o regime de caixa, competência. A competência é o regime usual para empresas optantes pelo Simples Nacional, e você também pode colocar a visão de ambos. Indicador PAT. O indicador PAT aqui é adesão opcional por parte da empresa. Isso aqui é um programa de alimentação do trabalhador, em que o governo ele dá um suporte para trabalhadores de baixa renda no que diz respeito a essa parte de nutrição. Integração com a contabilidade. Aqui você faz a configuração da folha de pagamento com a contabilidade. Então é interessante marcar isso aqui para ter a integração, né? Faz integração com a folha. E aqui folha versus contabilidade você faz a configuração com relação aos lançamentos. Se vai ser de forma agrupada ou o lançamento individual. Então, da mesma forma que eu sugeri na contabilidade lá na questão dos fornecedores fazer o lançamento numa conta só de fornecedores ao invés de criar contas individuais, eu sugiro fazer o mesmo aqui, tá? Fazer a folha de pagamento, você lançar numa única conta, né? E dentro do balancete você consegue visualizar todos os funcionários com seus respectivos custos, tá? E aqui você faz a configuração do contas a pagar, né? Da mesma maneira, se vai ser agrupado ou individual. E para finalizar essa parte de folha de pagamento aqui, a gente tem o acesso ao empregador web. O empregador web ele é um programa desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, né, com a finalidade aí de gerenciar algumas situações específicas, né, de recursos humanos aí, das empresas, como por exemplo o seguro-desemprego. Outro exemplo foram as medidas provisórias aí, sancionadas pelo governo em combate aí à pandemia, né, como foi o benefício emergencial e situações como essa. Tá? Então, seguindo aqui, a gente tem o gestor de escritório, né? Essa configuração aqui ela é opcional também, caso você opte por usar o sistema de gestão do escritório. Aqui a gente tem a aba do gerenciamento, no caso do empregador doméstico. E aqui a gente tem a última aba, que são os sistemas que são utilizados. Então aqui você pode marcar que usa todos os sistemas, ou você desmarca aqui e seleciona os módulos que você efetivamente usa, tá? E aí, finalizando
todas as informações, você clica aqui em gravar ou a tecla F5. Tá? Então, com isso a gente conclui essa primeira videoaula usando o sistema da ProSys, fazendo o cadastramento de uma empresa. Como eu falei, espero que você tenha assimilado aí de 60% a 80% do conteúdo apresentado aqui, das informações. Boa parte das informações são informações triviais, como a gente viu lá nos dados cadastrais, informações complementares, algumas situações da escrita fiscal. Então, fique tranquilo, né, que o que ficou de dúvida vai ser retirado aí nas próximas aulas no que diz respeito à escrita fiscal, né, e as dúvidas referentes às configurações de folha de pagamento e contabilidade serão tiradas nos respectivos módulos. Então, com isso a gente conclui essa aula. Espero que você tenha gostado. Não deixe de praticar aí usando o sistema, usando como exemplo aí a empresa modelo, para você verificar todas essas opções, se familiarizar e aos poucos ir pegando a prática do sistema. Um forte abraço e até a próxima aula.